estamos começando mais um episódio do Pod da Play. Eu sou Mariana Mortani e estou aqui com o Fabão. Olá, pessoal! Como todo mundo sabe, eu sou o Fábio, mas pode me chamar de Fabão. E antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com a família, mandar pra todo mundo. E lá no Spotify assistir, porque tá disponível em videocast lá e nas plataformas de áudio, em áudio. Mas Mari, deixei os recados, já me apresentei. E eu quero saber de você, com quem a gente tá hoje, porque eu já não sei. Gente, Nossa, eu tô sem padrão pra... Eu prometi. Vocês que nos acompanham aqui toda semana, vocês já veem a gente, né, com os outros talentos da Play 9, que a Play 9 tem, assim, é uma galera pra colocar a gente aqui na pressão mesmo. Mas hoje eu preciso dizer, pessoal, assim... Tá nervosa, né? Eu tô nervosa. Tem paramédico aqui embaixo. já tá todo mumundo preparado. Se precisar, assim, a pressão baixar, tamo aí. Porque estamos com ninguém mais, ninguém menos do que Ana Paula Padrão. Tcharam! E ela plena! Maravilhosa, né, gente? Perfeita. E a gente aqui fazendo acompanhamento médico. Barbie, Essa roupinha noviça é pra rebelde. vocês, tá? Olha, perfeita. Essa roupinha de noviça rebelde Barbie Core. É isso. Não é? Gosto, Não, e a gente gosto. também aqui hoje, aqui não tá dando pra ver, né, amigo? O cremezinho, a gente tá tentou bem dar uma... parecido. Tô bem parecido. Eu falei que eu vim de branco padrão. Eu vou tentar não fazer Uma piadas com a palavra padronização. padrão. Sim, é a quinta tentar. piada. É no eu só tô limite. contando, É no tá? limite, né, Eu vou aqui. parar, É eu questões, vou parar. questões. Vou parar. Não precisa parar, não. Eu vou continuar. Essa é a história da minha vida, amigo. Essa é a história da minha vida. Pode seguir em frente. Mas, Ana Paula, eu quero já começar, assim, com uma coisa que você vai me dizer se é polêmico ou não. Assim, não sou eu que vou dizer. Mas, assim, é mais fácil sabatinar político enrolado ou o participante eliminado do MasterChef? Como é que é? Olha, por mais cara de pau que sejam os participantes eliminados do MasterChef, e não são poucos, que são bem cara de pau, um político ensaboado é difícil de segurar, ele vai escapando. Mas eu não tenho saudade não, tá? Só pra deixar claro, nenhuma. É isso, né? Questões, já passou a experiência, é isso. Eu brinco com as pessoas que elas não fazem muita conta. Eu fiz 28 anos de jornalismo cotidiano, jornalismo que a gente chama de hard news, jornalismo da notícia do dia, da tragédia da hora, da política do momento. É muito tempo. Sim. Eu acho que as coisas têm fases na vida da gente. E eu cumpri muito bem essa fase. E hoje, eu dou muito que eu tenho. Eu dou tudo que eu tenho para dar numa atividade. Eu não fico pela metade. Eu não sou uma pessoa de meio termo, de vamos fazer um pouquinho disso, vamos fazer isso aqui. Eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que embarca mesmo, de alma, de coração. E quando eu vi que a minha energia não estaria mais 100% no jornalismo, porque eu tinha muitas outras curiosidades, porque eu ainda queria fazer muita coisa da minha vida, eu queria me aventurar em oceanos que eu não conhecia ainda, eu falei, é hora de parar. Eu sei que a reação nem sempre é positiva, eu sei que o mercado gostava de mim onde eu estava, eu sei que o público já tinha me aceitado, e é muito difícil você dizer para o seu público, poxa, eu sei que você gosta de mim aqui, mas agora eu não quero mais fazer isso. É como se você não tivesse agradecida o suficiente pelo sucesso que você fez. Mas eu também não posso trair quem eu sou, não prestar atenção nos meus desejos para satisfazer a expectativa do outro sempre. E eu prefiro viver assim e meio decepcionar as pessoas de vez em quando do que viver pela metade nas minhas atribuições, nas coisas que eu estou fazendo, nos meus projetos. E eu estou muito feliz, e eu acho que as pessoas reconhecem isso, porque eu estou 100% nos projetos onde eu estou hoje, sabe? Nossa, é lindo demais ouvir, nossa, né? Isso. Incrível de se doar isso. E nessa questão de você se doar bastante no seu trabalho, tem aqueles momentos em que ou um link dá errado, ou o retorno não está indo e tal. Como é que você lidou com aqueles momentos em que deu aquela derrapada, assim? Olha, eu acho que eles aconteceram comigo num momento em que eu já estava mais madura. E justamente porque você está maduro, você dá uma relaxadinha, você fala assim, isso eu já sei fazer. Aí você dá aquela relaxadinha e pronto, vem o erro. Acontece, eu não me martirizo por causa de erro nenhum. Eu cometo muitos erros, nem todos são públicos, né? Alguns são muito públicos, outros ficam comigo na minha consciência, na minha casa, na minha vida particular. Mas eu acho que eu convivo bem com o erro. Apesar de me cobrar muito todo dia, de ser uma pessoa que leva as coisas a sério, eu não sou uma pessoa séria. Eu sou uma pessoa bem-humorada, que acorda todo dia, 3 da manhã, ou 5 da manhã, ou 10 da manhã, com o mesmo ânimo para a vida, com a mesma disposição. E eu acho que isso faz com que você encare os altos e baixos da vida bem.
Eu já tive em situações em que eu era a última bolacha do pacote e já tive em situações onde meu telefone não tocava. E tudo bem, acontece. É assim que é a vida mesmo, sabe? Se você está tranquilo, se você está feliz com quem você é, não com o momento em que você está da sua vida, mas com quem você é, com as decisões que você tomou, com as escolhas que você fez, é mais fácil você se perdoar pelos erros que você comete. Nossa, perfeita, né? Maravilhosa. aula, Isso fala, é uma eu tô aula. assim, ó, admirada. E falando desse bom humor também, né? Você se vê muito na internet nos memes, as figurinhas. Quando a gente teve, assim, o seu episódio, por exemplo, um que foi aprovado, a gente já... Várias figurinhas suas, assim, Primeira rolando coisa. as reações no grupo, suas figurinhas. Então, A primeira assim... coisa que eu fiz foi mandar um gif de você fazendo um coração. Olha, você sabe que quando o meu primeiro meme aconteceu, eu falei, uau, fiz a virada. Porque as pessoas me aceitaram. Sim. As pessoas só fazem memes, a internet só cria sobre quem está aprovado, de alguma maneira, né? Eu espero que eu tenha sido aprovada pelo meu talento, pela minha dedicação. Com certeza. Sem sombra de Porque as dúvidas. pessoas gostam do trabalho e não porque, né, tipo, estão só fazendo ali uma trollagem. Mas eu acho que isso aconteceu comigo. O meu primeiro ano de entretenimento foi um ano muito difícil, porque eu me sentia permanentemente cobrada por não estar mais onde as pessoas queriam que eu tivesse. Então, qualquer coisa que eu fazia era errado. Ai, você não faz esse direito. Ai, você não é boa nisso. Ai, por que você não volta para onde você veio? E eu falei, calma, Ana, vai passar. É assim mesmo. Você está sendo testada numa função nova. E quando você se testa publicamente, é muito mais difícil, né? É muito mais complicado. E é por isso que eu falo da maturidade. É muito confortável ter passado dos 50. Porque você fica com um grau de tranquilidade para o mundo e para as pessoas que você começa a entender que o que as pessoas te dão é o que elas podem te dar. Não é necessariamente sobre você, é sobre elas. Quando elas dizem alguma coisa de você, elas estão falando muito mais sobre elas do que sobre você. Então, você tem mais paciência para entender, para caminhar e para não se deixar levar nem pelo momento de muito sucesso, nem pelo momento de muita crítica. Você entende isso como parte do processo. É assim que eu vejo hoje. E são vários processos, né? São muitos processos. A gente vai, são várias... É uma escada, mas são vários obstáculos também. A vida são várias vidas. Exatamente. Eu tenho uma amiga que está comigo, é muito minha amiga, quase minha irmã, assim, a gente está... Não vou nem contar o tempo que a gente se conhece, mas é muito tempo. E ela brinca comigo e ela fala assim, eu mando às vezes uma foto velha para ela e ela fala, nossa, isso aí foi na 7ª ou na 8ª vida passada? Porque, de verdade, a gente já viveu tantas vidas, em tantas cidades diferentes, em tantas atividades diferentes, com tantos grupos de amigos diferentes, que a gente brinca que uma das poucas coisas que estão sempre por ali somos eu e ela, como amigas, assim, muito, muito íntimas. Sabe aquelas pessoas que você não precisa mais conversar o tempo inteiro? Você fica muito confortável no silêncio? Sim. É essa amiga, sabe? Que bom. Não é legal? É demais, Mas são né? muitas vidas, viu? Vocês vão passar muitas vidas ainda. É isso. E, Muitas. não, e no trabalho, seu trabalho, assim, o seu currículo, né? São muitas vidas mesmo. É só pegar ali pra poder ver. Não tá falando por falar mesmo. E as pessoas também se acostumaram um pouco com isso. Quando eu falo, gente, eu mudo, não é uma força de expressão. Eu mudo de verdade. Eu mudo de gosto, eu mudo de cidade, eu mudo de vontades. Tem dia que eu gosto de uma coisa e 2 anos depois eu já não gosto nada daquela coisa. E é quem eu sou. Tem gente que é muito mais tranquilo com relação à estabilidade da vida, né? A estabilidade me dá uma certa angustiazinha, sabe? Quando eu estou estável demais, confortável demais, me dá aquele comichão de querer mudar. Isso aconteceu comigo depois de várias funções no jornalismo, porque não é que eu fui jornalista de bancada a minha vida inteira. Eu fui repórter local, eu fui repórter de rádio, eu fui repórter de política, eu fui repórter de economia, eu fui correspondente internacional, eu fiz bancada, eu fui âncora. Tem vários processos ali dentro. Eu acho que o que eu podia explorar daquele território do jornalismo, eu explorei e tenho muito orgulho do que eu fiz. Mas o que eu poderia fazer dali para frente? E naquele momento em que o jornalismo se apresentava para mim, eu já achava que eu não ia mais ver nada tão absurdamente novo que me seduzisse, sabe? Graças a Deus está acontecendo muita coisa nova no jornalismo, estou vendo muita história nova. O mercado impôs ao jornalismo a necessidade de mudança estrutural, inclusive. A gente está passando por uma fase de turbulência, mas notícia sempre vai ser notícia. Sim. Desde que alguém mandou uma cartinha, um bilhete para alguém,
e alguém atravessou um deserto para entregar esse bilhete, o que nasceu foi uma notícia, o que nasceu foi a necessidade de você comunicar alguma coisa para o outro, seguindo determinados princípios que às vezes a gente fica, nossa, mas será que estão seguindo mesmo? O jornalismo vai sobreviver, sempre sobreviveu, vai sobreviver. E eu assistir de longe é muito bonito, é muito legal. Mas eu tô tão envolvida com o que eu tô fazendo hoje que... E que bom, né? Tô que super bom entender feliz. os seus limites e os seus processos também, E as conseguir mudanças, identificar as suas a gente mudanças. precisa aceitar mudança. É isso. Pois é. Eu acho que quando você acorda todo dia de manhã e pensa, o que eu vou fazer hoje de novo, de diferente, para você estar vivendo o tempo que você está vivendo e não acordar e dizer, ai, mas meu tempo é que era bom. Ah, mas que saudade Viver daquele naquela tempo que era saudade, assim. né? E quantas pessoas de mais de 50 dizem isso? Amigos meus, inclusive, eu não quero ser essa pessoa. Eu não vou ser essa pessoa. É Que isso. incrível isso, que incrível, né? E assim terminamos o episódio de hoje. Ai, ai. Ana, você falou muito... E isso que você falou combina muito com a minha próxima pergunta, porque você falou muito sobre viver muitas vidas em vários momentos e se aventurar em muitas coisas. Por exemplo, no MasterChef até leilão você já fez. E eu quero eu saber amo. o que tem mais de inusitado que você já fez, que você olha pra trás e fala, gente, eu já fiz isso. Você quer saber como é a história do leilão? Por favor. Essa história Gente, é boa, eu acho que eu amo. nunca contei. Por favor. Um dia eu recebo o roteiro, e nesse dia o roteiro atrasou muito. Ele chegou, eram mais de 10 da noite, do dia anterior à gravação. E aí, quando eu recebi, tinha lá um leilão que eu ia conduzir. Como assim eles me mandam um leilão? Eu nunca leiloei nada, nem tampinha de garrafa. E os caras querem que eu conduza um leilão com hora. Que gente maluca. Cheguei no dia seguinte, mas eu tava virada no giraia. Pilhada já, né? Pilhada. Eu cheguei pro diretor, na época era um diretor, hoje é a diretora, a Marisa Mestiço, mas naquela época era um diretor, o Pato, e eu falei, que isso? Como você quer que eu faça um leilão? Você tá doido? Eu não sei fazer leilão, eu não sou leiloeira, eu sou apresentadora, blá, 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 blá. Não, Ana, calma, calma nada. É um absurdo, por que vocês não mandaram isso com 3 dias de antecedência? Porque aí eu pesquisava, eu via referência. Bom, ainda bem que nada disso aconteceu e que eu não tive 3 dias para pesquisar, porque eu entreguei o que eu tinha para entregar. Foi totalmente no susto. Eu entrei ali e falei, então qual é a regra mesmo? É assim, assim, assim? Vambora. E eu acho que a minha cabeça bugou porque eu comecei a conduzir aquele leilão como se fosse uma corrida de cavalo. Não parece um leilão, parece uma outra coisa. Porque eu nunca tinha ido num leilão na minha vida, eu não sabia como funcionava um leilão. Eu até participo de vez em quando de leilão, porque eu sou a louca da decoração, não sei se vocês sabem. Não, estávamos Vocês não sabendo vão ainda. explorar Ó. esse lado. Eu já meu, queria, mas eu sou opa, a querendo louca da saber aqui decoração. agora. Olha, eu vou te mandar umas Adoro fotos da minha arquitetura sala. e Fala, o que você decoração. acha que combina aqui, Nossa. Ana? Vou ficar te mandando. Não, gente, vocês não por DM. sabem. Eu desenvolvo planta. Eu faço. Tô Gente! falando sério. Oi? Esse é um Tá aí lado uma coisa que não oculto sabia, um lado meu. oculto, exatamente. Eu amo arquitetura e decoração. Caramba. Mas aí eu entro aqui, dou o meu lance calmamente e espero ver se eu ganhei o leilão. E eu compro móveis incríveis de época, assim, sabe? E aquilo era o máximo que eu conhecia de leilão na minha vida. E lá era uma E aí correria. eu tenho certeza que eu misturei com alguma coisa, não sei o que aconteceu na minha cabeça, que saiu aquilo. E desde aquilo, que foi muito intuitivo, 100% intuitivo, o leilão nunca mais deixou de fazer parte do MasterChef. Sim, porque é ele maravilhoso. É o seu leilão, Virou uma o prova seu. específica que todo mundo ama, todo mundo espera o leilão daquela Exato. temporada. E foi assim, desse jeito. Tipo, eu não criei aquilo, não houve um processo de criação por trás daquilo, porque eu não tive Caramba. tempo. Então, às vezes, eu sou muito de estudar, eu estudo muito as coisas que eu vou fazer. Eu me sinto mais segura quando eu estudo. E o meu lado frágil é esse. Eu sou insegura para muitas coisas. E quando eu estudo, eu me sinto melhor. E eu não consegui estudar nada daquele leilão. Foi no Na susto. cara e na coragem. E saiu daquele jeito e ficou bom. E ficou Então, bom. eu acho que talvez ser desafiada ali, faz agora, vamos ver o que sai, é uma herança boa para mim do jornalismo, porque a gente tem que se virar nos 30, nas situações mais malucas do mundo. Então, confie e vai. Confia, Também vai. Tá com medo? Vai com medo também. mesmo. Fecha o olho e pula, né? Fecha o olho e pula. Bora. Não, e isso é muito interessante, assim, eu não imaginava essa história Sim. por trás. Eu adoro, então, e eu acho que ficou uma referência, assim, é o leilão da Ana Paula. Não é Sim. tipo nem o leilão do MasterChef. Ih, tem leilão da Ana Paula pra esse episódio, que bom. É incrível, É assim, porque né? eu mesma já espero o leilão. Que bom. Cadê a temporada que vai ter leilão? Não vai ter leilão nessa temporada? Sempre tem. E agora eu quero saber um pouquinho mais do lado pessoal também. Quem é a Ana no dia a dia? Você já deu uma informação, Já deu assim, de da arquitetura, de bandeja. bandeja aqui
pra gente de onde veio isso, como Gente, que vocês isso não está sabem. inserido no seu dia a dia. A gente está no Rio, a gente grava aqui no Rio, né? Mas eu moro em São Paulo e eu gravo Masterchef em São Paulo. Então, eu peguei a ponte aérea para vir hoje, especialmente para hoje da Meu vez. Deus, perfeita! E o que eu comprei para me distrair nessa horinha de voo? Uma revista de decoração. Tá lá na minha bolsa, podem pegar lá para ver. Eu só conto verdade. Eu não invento, não. Eu sou uma pessoa que gosta muito... eu sou uma esteta. Eu gosto de informação visual. E eu sou muito assim com qualquer coisa. Eu entro num ambiente, eu reparo muito na iluminação desse ambiente. Eu não gosto muito de luz direta. Eu gosto muito de luz indireta. Eu acho que ela valoriza os objetos, ela valoriza clima. Você cria histórias inteiras a partir de uma iluminação bem feita. A paleta de cores, eu reparo muito nisso. Eu reparo muito em ambientes que são agressivos por causa das cores, ou que passam alguma intenção, porque você tem a luz certa, os móveis certos. Eu gosto muito disso e presto muita atenção nisso. E presto muita atenção também nas escolas de arquitetura. Eu curto escolas de arquitetura. Então, eu passo por um prédio e eu sei mais ou menos de que época ele é, como é que ele foi construído. Eu gosto de estudar as histórias dos lugares através da arquitetura. Eu acho que um dia eu ainda vou fazer isso mais seriamente na minha vida, tipo, sei lá, fazer um curso sério sobre isso. Nunca tive tempo para me dedicar a isso, mas eu vejo isso como uma possibilidade de futuro para mim, porque é uma atividade que eu amo e que hoje é só um hobby mesmo, de verdade. Mas você vai nas minhas casas, as minhas casas são muito cuidadinhas. Independentemente de ser uma casa só com móvel reaproveitado mesmo, de leilão, ou de serem coisas que, sei lá, estão mais na moda. Eu cuido daquilo ser um ambiente. Eu gosto de chegar num lugar e me sentir parte daquele lugar. Eu entreguei a minha alma para aquele lugar. Todos os cantinhos me pertencem porque eles têm alguma coisa de mim. E é uma coisa que os amigos falam muito. Nossa, como você conseguiu criar isso aqui em um mês? Olha que lindo que tá, tal, porque eu curto mesmo, assim, eu gosto. Essa é uma parte que as pessoas não conhecem, mas eu dedico muito tempo para ela. E veio assim, quando que você identificou isso? Já Desde vinha sempre. Desde sempre você já gostava? Eu acho que se eu não tivesse sido jornalista, eu teria seguido essa carreira. Ou de arquiteta, ou de... Muito interessante. ou de, sei lá... Não fazia ideia. Eu adoraria fazer história da arte. Legal. Pelos projetos. Eu gosto muito dos projetos do humano. Eu acho que a gente cria coisas lindas, né? Que a gente nem percebe no dia a dia. A gente cria coisas maravilhosas. E é interessante também pensar que como um hobby, né, talvez você consiga se dedicar de uma forma mais minuciosa ali, né? Se fosse seu trabalho, talvez teria, será que um lado mais... Ou de uma forma mais intuitiva. Isso. Exato. Eu estudo muito o que eu falo, o que eu faço. Eu acabei de falar isso aqui para vocês. Isso eu não consigo estudar por falta de tempo. Então, eu deixo que seja completamente intuitivo. Total. O meu marido fala isso para mim. Antes da gente casar, eu estava numa fase de muita mudança. Então, eu mudei de apartamento umas 3 vezes. Não gostei daquele, porque é muito barulhento. Eu esperava o contrato acabar rapidinho, passava para outro. Mas, com a mesma energia que eu montei eu montava o outro. E eles, as plantas te dão elas te entregam alguma coisa, sabe? Se você tem um teto um pouco mais baixo, você tem que trabalhar móveis mais baixos também, para você não ficar com aquela sensação de bater a cabeça no teto. Se você está trabalhando num ambiente mais neoclássico, e não é uma escola que eu curto muito, eu tento quebrar completamente para um lado mais moderno. Os lugares têm suas vocações. Não adianta você brigar com aquela vocação. Então, são bem diferentes os meus lugares, porque eles respeitam mais ou menos o que a intuição me diz sobre aquele lugar. Então, é uma coisa que eu não consigo estudar, por falta de tempo, mas que eu até gosto de não estudar, porque é um desafio para mim que isso seja completamente intuitivo, sabe? É isso. Ai, Ana, se você visse minha sala, você ia chorar. Eu dou um jeito nela em 10 minutos. Ai, pode me levar. Combinado. O desafio do nosso Niterói. episódio Quando a gente sair daqui, dá Bora. uma Niterói. É uma Por ponte favor, de distância, porque entendeu? olha- De uma casa nova. Nossa, meu marido queria tudo azul. Então minha sala é azul. Mas é lindo, né? Não, Vamos trazer as fotos, aquela do nada. O meu marido nada fez um contra, teste amor, nada comigo contra. antes da gente casar, muito engraçado. Eu achava que 2 casas estava ótimo, na dele e eu na minha. Nas minhas, né? Porque era uma confusão de casa, eu mudava todo dia. E um dia ele falou assim, nossa, você tem uma habilidade para isso. É incrível como você entra e monta, e às vezes são os mesmos móveis, você só mudou uma coisinha.
você não quer fazer isso aqui no meu apartamento? Falei, claro, que orçamento você tem? Ah, não tenho muito não. Então tá, me dá aí, me dá o limite, seu teto tá aqui. Falei, tá bom, beleza. Ele viajava muito na época, e por causa do trabalho, e ele voltava, tinha alguma coisa nova. Um dia ele voltou, estava tudo montado, o apartamento inteiro montado. Gente, 2 semanas depois, eu estava procurando apartamento sério para comprar, porque eu estava nessa coisa de aluguel, corre para lá, para cá e muda. E eu tinha visto um apartamento legal. Eu falei, vamos lá ver, eu quero te mostrar, tal, porque eu acho que esse vale. Aí ele, muito emburrado, falou, não quero. Eu falei, por que não? Vamos, agora que eu arrumei a sua casa, tá toda bonitinha, me ajuda a ver a minha. Não quero, porque quero que você vai morar comigo. Oi? Como é que é? Não, porque eu acho que a gente podia morar junto aí nesse apartamento que eu vou comprar. Como? Não entendi. Você tá me pedindo casamento? Não, tô pedindo casamento não. Tô pedindo só pra morar junto. Não. Limite. Quero morar junto, casamento não. E assim começou, entendeu? Oh, meu Deus. Que fofo, meu Deus, que fofo. É só arrumar a casa. Então esse é o segredo. Esse é o segredo. Vou começar a pensar que vai eu usar discutindo. Ele falou, vamos comprar esse tapete? Tá vendo? Não, esse não, é Mas, por isso. gente, pra que vocês querem esse? Não, já é muito... Pronto. Ai, Não adianta, entendeu? O tempo dirá. Vocês vão ver. É isso. O tempo dirá. E por falar em tempo, a gente falou muito sobre vida, né? Sobre a nossa evolução, essa questão de viver várias vidas. Em 2014, é o primeiro MasterChef, o lançamento do seu livro, onde você conta a sua vida, suas memórias e tal. E hoje a gente já está em 2022. Você sente essa diferença do público lá de 2014 conhecendo a Ana no MasterChef e a vida através do livro, e hoje essa galera que já conhece, que já chega ou que não conhece, está descobrindo agora? Você consegue identificar esses dois pesos? O que eu consigo identificar com muita facilidade é que o meu público ganhou amplitude. O meu público era um público consumidor de notícias 100%. E de notícia pesada. Era pessoas que acompanham a política, que acompanham a economia, que acompanham os altos e baixos do mundo, geopolítica, etc. E depois do MasterChef, eu estou andando na rua e vem uma criança de 10 anos, puxa a camisa do pai e fala: papai, olha a moça do MasterChef. Que fofo. Então, assim, obviamente essa criança não me veria se eu ainda estivesse numa bancada às 11 horas da noite. Mas é uma balança engraçada isso. E eu penso muito sobre isso, tá? Quando você ganha amplitude de público, a tendência é que você perca um pouco em credibilidade. Porque quanto mais sofisticado intelectualmente é o seu público e mais aceito você é por aquele público, mais credibilidade você acumula. Sim. E eu tenho um patrimônio bem razoável em credibilidade. Foi a construção de carreira que eu fiz. E eu fiz essa mudança pensando que ela seria lenta, justamente para perder pouco no patrimônio de credibilidade e conseguir ampliar um pouco o público. Não é uma operação simples e ela foi mais bem-sucedida do que eu imaginava que seria. Por que eu aceitei fazer o MasterChef, que era um programa que não tinha absolutamente nada... Fora da curva. Totalmente. Total, né? Você não imagina aquela personagem do jornalismo fazendo o que eu faço hoje. Mas, quando eu vi o formato, quando eu comecei a ver os MasterChefs internacionais, e eu comecei a achar que era um público que tinha muito a ver com o meu cliente. O cliente é o cara que está sentado na frente da TV todo dia e liga aquilo basicamente para se entreter, mas que também gosta de notícia e tal. E eu falei, o meu cliente gosta desse produto, porque é um produto que tem interação, tem competitividade, tem comida, que era uma coisa que o brasileiro estava começando a curtir muito, né? Tem gente de diferentes personalidades que são expostas ali, tem 3 jurados que são bons no que fazem. Então, eu pensei, o público gosta, eu não sou a responsável 100% pelo programa, ele está muito dividido entre nós 4. Então, eu achei que o risco, para mim, era baixo e que eu podia aprender muita coisa ali dentro e já ganhar um pouquinho mais de público. E se ele fosse um fracasso retumbante, teria sido uma temporada e, bom, foi uma tentativa, beleza. Era um erro, era um risco bem equilibrado, assim. E é assim que eu penso. Eu faço esses joguinhos cerebrais de traçar a estratégia daquilo que eu vou fazer. Obviamente, o MasterChef foi muito mais bem sucedido do que eu imaginava.
o meu público abriu muito mais, mas eu consegui fazer isso sem perder muito de credibilidade. Eu acho que hoje eu estou numa confortabilíssima posição de ter entrado nas redes sociais por um caminho que é o do entretenimento, mais fácil, mais aberto. Passei por um período ali de pagar os meus pecados de ter saído de um lugar e ido para o outro sem grandíssimos traumas e tenho muito mais possibilidades hoje. Então, as pessoas entenderam que eu mudo. Eu acho que se hoje eu disser assim, gente, cansei desse negócio e agora eu virei decoradora. Quem quiser contratar aí o serviço, está aberto. Não vai ser um susto. Eu não estou dizendo que vou fazer isso não, tá, gente? Mas assim, já eu acho do nada, ó, no Cancela- anúncio agora, galera. Cancela a visita dela lá em casa, por favor. Muito provavelmente não vou tão cedo. Mas eu acho que as pessoas se acostumaram que eu mudo e que eu levo a sério cada uma das funções que eu decido exercer. Não estou de brincadeira nisso. Eu realmente traço estratégia, eu quero me dar bem naquilo. Eu não faço por fazer. Mas eu sou muito bem-humorada também no que eu faço. Sim, E isso eu sim. pude mostrar um pouco mais quando eu fui para o entretenimento. Eu né? acredito que o MasterChef ele reforçou a sua credibilidade, porém para um público que ainda não conhecia. Eu não sei A minha se tarefa no percepção. início era muito essa. Na verdade, o MasterChef era um formato novo no Brasil, completamente novo na TV aberta, porque lá fora ele era um programa Do bem Gordon sólido, Ramsay, já né? testado em mais de uma centena de países. E aqui existiam programas de receitas culinárias que não estavam nas TVs abertas. Então, eu acho que foi muito audacioso da Band ter comprado um formato, né, comprado o licenciamento de um formato que era um risco. Claramente era um risco. Muito modestamente, e aí eu não estou falando por mim, estou falando pelo formato mesmo, ele não conseguiu ser replicado de nenhuma maneira em nenhum outro lugar. Ele ainda é o MasterChef. Então, para mim foi uma aventura incrível, maravilhosa. E assim, a minha tarefa ali no início era justamente dizer para o mercado, esse produto é bom. Pode vir porque esse produto é bom. Os chefes eram muito conhecidos nas suas áreas de atuação, mas nada conhecidos do grande público. Inclusive porque chefe de cozinha não era uma coisa muito conhecida naquela época. Né? Eles ficavam lá no fundão da cozinha e nunca vinham para o salão. Hoje é uma profissão muito mais conhecida. Mas cabia a mim comunicar ao mercado, esse produto é legal, você pode vir, pode investir suas fichas nele, porque ele é bom, ele tem qualidade. Então, eu não só fazia um papel que eu sempre fiz no jornalismo, que era atestar a credibilidade de uma notícia, né? Dizer, aqui você pode acreditar porque é sério, como também para o público em casa dizer, olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte, eu tinha que comandar as regras daquele troço, deixar claro como é que o jogo era jogado. E expor um pouco para o público em casa quem eram aqueles participantes. Então, eu levava um pouco de bastidor deles, né? Isso eu estudo muito, eu estudo a personalidade de cada um, todos os testes que a gente faz com todos eles. Eu preciso saber em que momento eles estão, para, na hora exata, puxar aquilo dele que vai entregar para o público quem ele é mesmo, lá no fundinho, do fundinho, sabe? Então, é um papel de jornalista. Não deixa de ser uma jornalista em atuação no entretenimento. Não estou sentada lá fazendo uma entrevista com ninguém, mas, de uma certa maneira, eu estou contando histórias. Exatamente. É isso que eu ia falar, contando histórias, né? Eu acho que essa é a base do jornalismo mesmo, né? É isso que a gente é, contador de histórias. E eu lembro, assim, quando aconteceu essa virada, né, por MasterChef, a primeira vez, todo mundo vendo a propaganda, eu lembro, eles faziam assim, a gente fica, gente, os chefes, assim, e aí vinha Ana Paula, a gente fica assim, mas Ana Paula tá apresentando, né? Todo Então, mundo assim, Ana Paula, todo mundo Ana Paula padrão, identificava. né, gente? Então, realmente veio com esse peso ali de você carregar aquilo dali. Inclusive o mercado patrocinador. Foi muito importante pra gente ter patrocinadores que acreditaram na primeira temporada do programa. Ele só conseguiu se estabelecer porque o patrocínio veio. Hoje em dia é muito difícil você se estabelecer sem patrocínio algum. E o MasterChef foi um sucesso, não só de público no primeiro momento, mas de patrocínio também, que é muito importante. Total. É isso. E você estava falando do lançamento do livro, né? Mais ou menos nessa mesma época, né? Você já tinha essa ligação também com a escrita? Claro, o jornalismo, a gente vai estudando de tudo, né? Mas você já sabia que queria apresentar. Eu não tinha a menor ideia. Entretenimento? Não, zero mas ideia. Está ali passando a notícia no vídeo, você já sabia que sua lá área... na minha tenra infância, eu sabia que eu queria contar histórias. Eu sabia que eu queria sair de onde eu tinha nascido, de Brasília, e contar histórias. Eu não associava isso diretamente ao jornalismo, mas eu morava numa cidade recém-inaugurada,
que não tinha absolutamente nada. Brasília, em 1965, gente, era um faroeste. E eu cresci naquela terra esquisita, vermelha, aquele poeirão, aquele céu super azul. Era um cenário muito, quase futurista, com aqueles prédios com uma arquitetura inteiramente nova para o padrão brasileiro, né? Era uma cidade, sei lá, estranha. É uma cidade estranha até hoje, nas linhas, nas formas, na comunicação visual dela. As pessoas amaciaram um pouco a cidade, mas era uma cidade muito dura. E eu sabia que eu queria sair de lá. A minha família não era uma família de posses, a gente mal viajava. Quando viajava era de carro com meu pai para algum lugar perto. Ou para Minas, que é a terra dele, da minha mãe. Meu pai já morreu, minha mãe ainda está aqui com a gente, mas eles se conheceram em Brasília. Eles são mineiros de lugares diferentes que se conheceram em Brasília. E o meu irmão, que nasceu depois de mim, eu sou a mais velha, nasceu 5 anos depois de mim. E o mais novo, 10 anos depois de mim. Então, foi, durante muito tempo, uma família muito nuclear. Éramos nós 3. E eu olhava aquele horizonte e dizia, eu preciso saber o que tem depois disso. Eu quero saber o que tem. Mas era muito difícil para a gente mesmo. A primeira vez que eu saí do país, do Brasil, foi aos 23 anos, pagando com o meu dinheiro, do meu salário, e eu fui para o Peru conhecer Machu Picchu. E é uma história bem, bem interessante, bem bonita. Depois disso, trabalhando, eu conheci muitos países do mundo. Eu acho que eu sou uma das pessoas que eu conheço que mais viajou. Mas eu sabia que eu queria sair de lá e contar histórias. Quando chegou na época de escolher, eu fiquei um tempo assim entre letras, talvez direito. Era uma coisa para humanas. E acabei indo parar no jornalismo e eu dei sorte, porque eu acho que escolher alguma coisa com 16, 17 anos de idade, que você vai fazer para o resto da sua vida, é difícil. Eu dei muita sorte de ter escolhido alguma coisa que combinava comigo, né? E de ter talento para exercê-la. E te dava algumas possibilidades também. Acho que o jornalismo também tem isso, né? Tem a questão da escrita, a questão da apresentação e outras vertentes ali, né? De contar histórias diferentes. Isso. Porque, basicamente, o que eu sentia quando eu olhava o horizonte de Brasília e dizia eu preciso sair daqui um dia, eu quero ver outras coisas acontecendo. Eu quero estar em outros lugares. E estar num lugar onde você possa ver alguma coisa acontecer e depois contar essa história para outras pessoas é a essência do que é o jornalismo. Eu só não sabia disso naquela época. E desculpa, isso que você falou, né, é muito importante, porque tem dentro da gente essa sensação de não é uma sensação de eu quero sair daqui, mas uma sensação de que aqui, ok, eu já vivi aqui, eu quero viver mais, eu quero abraçar mais, explorar coisas, mais. Né? E eu tinha muito isso antes de me mudar, porque eu olhava ao redor e sabe como eu me senti? Eu até falei isso na análise, eu falei assim, parece que eu tô na Alice no País das Maravilhas, que ela fica grande, a casa pequena, e os braços para fora, assim, da casa. Eu falei, gente, parece que eu quero Nossa, sair que imagem daqui. bonita é essa. Que parece que os braços estão para fora da casa, as pernas estão para fora da casa e você tá ali. Gente, você tá pequeno, eu quero conhecer outro lugar. Então é mais ou menos esse sentimento que você teve em Brasília, quando você olhou ao redor e falou, ok, eu mas quero... Você imagina que Brasília era uma cidade muito propícia para o sonho, porque era uma cidade em construção. Sim. Tinha muito pouca coisa quando eu nasci mesmo. Era uma cidade até um pouco triste nesse sentido. Você tinha um monte de gente que não era de lá. Ninguém era de lá. Ninguém era de lá. Eu conheço pouca gente que nasceu em Brasília na época que eu nasci. Eu sou do final de 65 e Brasília foi inaugurada em 60. Então, era uma cidade que estava sendo erguida. Ela foi inaugurada basicamente com a Esplanada dos Ministérios, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, alguns predinhos onde as pessoas moravam, e um monte de terrenos baldios, um cerradão, aquela terra vermelha do cerrado, 6 meses de seca e 3, 4 meses de chuva ininterruptas. Então, sabe, uma cidade meio esquisita. Sim. Quando fazia um calor desesperado. Quando fazia frio, fazia muito frio. E sempre aquele poeirão vermelho no ar. Era tudo intenso. Muito. Eu me lembro que, quando eu era muito pequena, minha mãe insistia em fazer árvore de Natal. Tadinha, era um cabo de vassoura, com aquelas coisinhas espetadinhas, sabe? Que tem umas franjinhas coloridas de verde. E ela botava algodãozinho branco, que em 2 dias estava vermelho, de tanta poeira vermelha que tinha. Essas memórias, elas são tristonhas, elas são duras. Não é a infância da opulência, não é a infância do sonho bonito, daquela grande árvore de Natal, com todos aqueles presentes em volta.
meu pai, a minha mãe e eu, numa cidade em construção. Era muito esquisito aquilo, sabe? Então, eu acho que mais do que eu, aprisionada numa casinha pequena para mim, era todo mundo olhando e dizendo assim, que diabo é isso aqui? O que vai dar? E um bando de aventureiros, porque você não vai para uma cidade em construção lá no meio do Planalto Central à toa. Você vai porque você precisa, você vai porque você não tem alternativa, ou você vai gloriosamente participar da construção de alguma coisa nova. Não era bem o caso dos meus pais, eles foram porque precisavam. E, bom, a gente trabalha com as circunstâncias que a gente tem. É isso, né? E eu queria voltar um pouquinho no assunto, que assim, você já mencionou, o seu marido é Gustavo, né? E eu lembrei de uma situação, assim, que você mencionou, que é muito diferente, né, de você. E a gente teve um papo, a gente estava até nos bastidores, uma questão assim, foi um tweet que viralizou, falando de os opostos se atraem ou os similares se completam, conectam, né? Ou, como é que era uma frase? Era os opostos se distraem, os dispostos se atraem. Ai, que interessante. Toda uma reflexão, assim, como a gente foi falando um pouquinho mais de família agora também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, qual é a sua opinião em relação a isso e essa construção também da Ana Paula no ambiente familiar, que a gente teve mais contato a partir do momento que você está ali nas redes sociais também, a gente consegue ver o outro lado, né? Gente, não tem fórmula mágica, na minha opinião. Não existe. É oposto, é igual, é diferentão. Não existe isso. Existe uma construção cotidiana que tem que levar em consideração muito esforço, muita vontade de que dê certo e muita disposição para ceder. Toda relação é assim. As relações de amizade, com os limites da liberdade que você tem com um amigo, e o de morar e dividir espaço todo dia com alguém. Não é simples. Não é nada simples. Eu acho que as pessoas se frustram porque elas criam expectativas exageradas sobre qualquer relação. A relação não é para resolver a sua vida. A relação não vai dar para você aquilo que te falta. Porque se você não dá, não vai ser outro, qualquer que seja esse outro. Então, ele pode ser radicalmente diferente de você, ou ele pode ser tão similar que te dê até angústia. Se você não construir todo dia, você é um indivíduo, ele é outro. Precisa construir. E, para isso, precisa ter disposição. Não é assim, achei a minha cara à metade, achei a parte que faltava de mim e que estava nesse mundo. Em que esquina encontrarei o amor da minha vida? Balela, bobagem, imaturidade, infantilidade, coisa de castelo de princesa. Vai lá e constrói, baby. Vai lá e faz acontecer. Sabe? Se é isso que você quer, se você admira aquela pessoa por alguma coisa importante para você, porque é isso, né? Você vai olhar o outro como o outro, como quem ele é. Não é para mudar o outro, não é para pedir coisa para o outro, não é para esperar do outro, e não é para construir quem você é a partir do outro. É para olhar o outro como ele é, realmente, e precisa tirar o romantismo da frente nessa hora, e pensar, esta pessoa tem fundamentos que são importantes para mim, com os quais eu posso conviver, e para quem eu posso dar alguma coisa, sem inclusive esperar receber de volta, então vai lá e constrói com essa pessoa. Ela pode ser igual a você, porque você gosta daquela pessoa que parece com você. Pode ser totalmente diferente de você, porque tem lá fundamentos que te atraem. Mas nada é à toa, nada é dado, nada é assim. Achei. Agora eu posso sentar aqui e relaxar na minha cadeira de princesa. Não vai rolar. Não, total. Não vai rolar. Eu vejo isso muito nas redes sociais, sabe? Um grau de expectativa com relação às relações emocionais. Agora, homem tem culpa de tudo. Tudo é culpa do bicho homem. Tudo é culpa do macho. Cara, assim, vai lá e constrói. Se o seu negócio é casar com um macho, vai lá e constrói a relação com aquele cara. Não, mas olha, é muito mais fácil quando a pessoa é parecida com você. Para algumas pessoas pode ser, para outras não. Não tem, sabe? Eu acho que tem um grau de infantilidade social que espera que o outro na relação amorosa, mas o outro de maneira geral também, sabe? O Estado, o síndico do condomínio, o pai, resolva a sua vida. Não vai resolver a sua vida, é você.
Se você não for feliz e construir sua felicidade sozinho, a ponto de, num determinado momento da sua vida, dizer assim, não quero mais, eu só quero ficar sozinho, e gostar disso, se não construir isso, ninguém, não tem Papai Noel que vai te entregar esse troço. Gente, que mulher segura. É uma aula, né? Isso essa sua segurança me lembra muito um vídeo seu que eu vi há um tempinho atrás, onde você falava dos comentários machistas sobre a idade. Ai, mulher com mais de 50 não pode usar batom vermelho. Mulher com mais de 50 não pode usar roupa curta. E a internet é um lugar onde as pessoas acham que podem falar o que quer e nada vai acontecer. E você foi lá e provou completamente o contrário. Tipo, eu sou uma mulher com mais de 50, eu vou usar batom, eu vou usar roupa curta, eu vou viver a minha vida. Como é que você lida com esse olhar da galera que tá ali na internet e já pensa o contrário? Fala, nossa, vai usar essa roupa, vai usar tal coisa. Como você enxerga essa galera? Engraçado, você foi num vídeo lá de trás, mas esses dias, ontem, anteontem talvez, eu postei um cardzinho dizendo que as placas para 60 a mais vão mudar. Hoje é a imagem para qualquer benefício que o idoso tenha, que está previsto em lei. É uma plaquinha com um bonequinho curvado com uma bengalinha. E essa placa vai mudar para uma pessoa em pé com o número 60 e o mais do lado. E eu postei só esse cardzinho e botei uma enquete. Passou da hora? Que bom, passou da hora? Ou acho inútil? E você sabe que, claro, que já passou da hora, que bom que isso vai acontecer. Sim. Ganhou, mas não ganhou assim por 90%, 80%, não. Foi acirrado. Sabe? Muita gente lá falando acho inútil. Tem preconceito de tudo quanto é tipo. Vocês sabem disso. Você já deve ter vivido vários. Sim. Ninguém que está vivo e batendo papo Sim. nunca passou por um preconceito na vida. Sim. Nunca sofreu com um preconceito de qualquer que seja o tipo na vida. E eu acho que a discussão dos preconceitos está na raiz da discussão do que é a sociedade, de como nós somos formados, de onde a gente veio. Eu sempre procuro, e eu acho que isso é um vício do jornalismo, não usar uma lente muito apertadinha para ver as coisas. Porque senão você só vê o que está do seu lado. Você só vê o dia de amanhã, o cara que te xingou agora, a briga do vizinho naquele momento. E quando você abre e põe uma lente maior sobre a situação, você consegue compreender de onde vem aquilo. E por que aquilo é tão presente, mesmo quando a gente não quer que aquilo esteja presente. A discussão do etarismo, para mim, é uma discussão que pertence ao momento que eu estou vivendo. Eu tenho 56 anos. Eu não sou mais uma menina. Mas, sinceramente, isso não fez grandes diferenças para mim na minha vida, não. Então, assim, eu não posso dizer, nossa, que coisa, é muito difícil chegar aos 56, porque... Não, eu estou falando disso porque eu vejo muita gente sofrer esse tipo de preconceito. E como eu tenho a idade que eu tenho, eu acho que eu tenho... tempo de estrada, autoridade para falar um pouco sobre isso. E para chamar a atenção quando eu vejo esse tipo de preconceito acontecendo. Correto. Eu não gosto de me colocar na posição de vítima. Eu acho ruim para a construção de quem eu sou. Eu sou uma pessoa que vai lá e faz. Então, tá bom. Tomei um não desse tamanho na cara, mas eu quero mesmo aquilo? Eu quero. Mas eu quero mesmo? Não quero mesmo. Então, procura outro caminho. Faz uma voltinha. Você vai chegar. Você quer, você vai chegar. Mas não é assim, eu queria, mas ninguém me dá. Gente, assim, eu fico muito enjoada. Eu acho infantilizar as coisas ruim para o crescimento individual e para o crescimento coletivo. Então, vamos acreditar em quem você é. Agora, se você não construiu nada sobre quem você é, vai ficar difícil. Se você não construiu uma mulher de 50 a mais bacanuda, que saiba o que quer da vida, ela não vai aparecer depois que você passou dos 50. Se você não construiu uma personalidade que é capaz de produzir, de mostrar para o mundo que gosta do que faz e de produzir bastante, não vai aparecer porque você passou dos 35. Se você não construiu uma mulher forte, ela não vai aparecer porque você casou com um cara forte. As coisas não acontecem por mágica, nem porque você se associou a alguém ou a alguma situação. No fundo, vai ser você com você. Exato.
Então, conforme-se. Meu casamento não é um conto de fada. Todo dia tem um drama lá para resolver. E eu gosto daquele cara. Então, eu vou insistir naquele cara. Porque eu gosto dele. Daquele jeito que ele é. E quando ele faz umas... eu falo assim, olha, eu gosto de você porque você é quem você é. E você está fazendo isso porque você é quem você é. Agora, me dê o direito de protestar. Eu não gostei de ouvir isso. Então, beleza, vamos dar uma recuada aqui e vamos observar o próprio campinho aqui e ver o que dá para fazer a respeito? É isso. E é isso também na construção de uma sociedade menos etarista, menos machista, menos preconceituosa com relação à raça, com relação à orientação sexual ou ao que for. Com certeza. Done. Cada final de resposta é tipo... Cada final de resposta acabamos por aqui hoje. Eu falo demais, né, gente? Não. Ó, acho que eu peço desculpa, porque eu tô aqui assim, tipo, é isso? Eu só sei concordar. É isso, só sei concordar. Parece que é isso. Cada final de resposta, muito obrigado. Encerramos aqui. A gente pronto, né, pra... Mas eu acho que agora, assim, falando dessa também, essa questão da enquete, achei interessante, né, você avaliando ali o que as pessoas estão falando, você vê como as redes sociais, assim, você tem uma grande presença ali, uma forte presença nas redes, são mais de 1 milhão de pessoas, né, te acompanhando. E você vem também, assim, você já vinha de uma carreira consolidada, que você também era uma formadora de opinião, e agora influenciando diariamente as pessoas nas redes sociais também em alguma coisa, colocando ali suas opiniões, enfim, como nessas enquetes. Mas você sente que existe uma liberdade a mais também nas redes sociais para você se comunicar com o público? E principalmente, assim, nessa relação de antes você estava ali na TV e não tinha uma noção, assim, de quantas pessoas estavam te acompanhando, talvez? Eu tinha, hoje, sabe sim? onde? No rádio. Eu comecei minha carreira no rádio. E o retorno do rádio é muito parecido com o retorno da internet. Ele é imediato, ele é rápido. As pessoas ligam na hora e falam alguma coisa. Ou você coloca essas pessoas no ar e elas... Ou, nossa, que legal, gostei disso. Era um retorno muito rápido. E eu me lembrei muito do rádio quando as redes sociais começaram a virar fenômenos, né, de comunicação. Mas eu acho que depende muito de que expectativa você tem com relação a essa plataforma específica. Eu uso essa plataforma com uma finalidade que é muito profissional. A minha vida, eu vivo na minha vida. Nem tudo que é a minha vida está exposto em redes sociais. Nem tudo que eu sinto, nem tudo que acontece comigo, nem todos os meus dramas mais íntimos estão expostos aqui. Eu tento fazer disso aqui uma plataforma profissional que utilize o melhor que essa plataforma tem para me entregar. E, por outro lado, eu tenho que entregar para essa plataforma o tipo de comunicação para o qual ela foi concebida. Então, obviamente, um pouco da minha vida, um pouco dos bastidores, do meu lifestyle, das minhas relações, do meu trabalho, tem que estar aqui. Mas eu passo aqui as mensagens que eu quero. Eu vendo aqui o que eu quero que as pessoas comprem. Total. Né? Eu estou falando de mim, né? Eu vendo a Ana Paula que quer ser vista. E eu acho que seria muito saudável que todo mundo fizesse isso. Agora, você via aqui, abrir o seu coração, mostrar a sua alma e querer que as pessoas compreendam isso candidamente, pisquem os olhinhos e digam você é lindo ou você é linda, é muita ilusão. Total. É muito tolo. Total. Não é assim que o mundo funciona. Você sai abrindo seu coraçãozinho na rua, você entra no transporte coletivo e fala, gente, vocês não sabem o que me aconteceu hoje. Você não faz isso. Não. Por que você faz nas redes? Porque você é bobo. Não é para isso que elas existem. Elas existem para que você consiga encontrar mais pessoas do que você encontraria no seu cotidiano, para você comunicar com mais amplitude a sua voz, as suas ideias, os seus pontos de vista, e não o perrengue que você passa todo dia ou as dúvidas que você tem constantemente. Se as dúvidas e se o perrengue fazem parte da comunicação que você quer, que ótimo, coloque ali também. Mas, gente, não é assim viver aqui. Eu acho que as pessoas fazem uma confusão com o que é vida e o que é rede social. Sim. Com o que é vida e o que é trabalho. O que é vida e o que é um plano de curto prazo. Vida é outra coisa. Total.
E é muito difícil fazer as pessoas entenderem isso. Que vida é outra coisa. Elas querem muito que eu tenha a música romântica com meu marido. Quando toca qual música, vocês põem a mãozinha dada e fazem assim? Nenhuma. Desculpa, nenhuma. Não sei nem se a gente tem uma música. Tem uma música? Não temos uma música. Não temos. É o maior barato, é o maior barato. As coisas que eu faço com ele, que são mais legais, não estão postadas aqui. Porque só pertencem a mim. Exatamente. Entende? Exatamente. É legal? É muito legal. Mas não vamos fantasiar menos sobre as coisas? E enxergar ser humano ali atrás? Então, é por isso que eu falo, quando alguém vem aqui e despeja o seu ódio, essa pessoa está despejando aquilo que ela pode, coitada. Não é... Eu tenho pena, sinceramente. Tenho muita pena. Não me provoca muita raiva. Me provoca muita dó. Total. Ana, depois de TV, você é palestrante, você escreveu um livro, você tá ali em tudo quanto é lugar, de repente chega uma empresa chamada Play 9 e fala, oi, Ana... Vamos virar influenciadora de tal. Como é que é essa chegada da Play 9? Essa palavra esquisitíssima. Influenciadora? Não, influenciadora. Acho muito esquisita. Só para começo de conversa. Influenciadora? Digital influencer. Tinha que ter um nome para esse bicho, botaram esse. Mas eu acho que não define a coisa. Porque é isso. Você não está influenciando, na verdade, ninguém. Você está... expondo as suas ideias. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, não compra. Sim. Nesse sentido, quem compra está sendo influenciado, é possível. Mas tem uma outra parcela que não está sendo influenciada porque não comprou aquele lifestyle, aquele produto, aquele ponto de vista, aquela ideia política. Não comprou. E beleza, é assim que é a vida, né? E eu acho isso aqui muito bacana como plataforma democrática de exposição de ideias. Eu sei que tem um probleminha no meio desse troço chamado algoritmo e às vezes você fica preso dentro da bolha do seu algoritmo. Isso é drama. Sabe o que eu faço? Eu procuro deliberadamente seguir um monte de gente que não faz parte da minha vida, com quem eu não concordo, porque eu preciso ver e ouvir o que essas pessoas estão fazendo. É importante para mim que eu saiba com que argumento o outro vai brigar comigo, com que argumento o outro vai contrapor a minha ideia. Porque se eu fico só dentro, ouvindo as pessoas falarem a mesma coisa que eu, vendo as pessoas fazerem a mesma coisa que eu, vira um negócio, sabe, tudo igual. Eu preciso estar exposta ao outro lado para entender como é que eu consigo me comunicar com aquele lado. E eu sou muito da comunicação por ideias. Eu realmente acredito que você pode ter um diálogo saudável com entusiasmo, mas sem agressividade. Eu tento isso sempre nas redes. Todo dia eu tento isso. Então, talvez tenha pouco barraco nas minhas redes, porque eu não sou uma pessoa que bota pilha no barraco, sabe? Acho que é uma perda de tempo danada. Eu prefiro ir para casa ler meu livro, ouvir uma boa música, fazer uma comidinha, botar o Mané, o meu cachorro, no meu colo, e ficar lá curtindo a vida. Porque é isso, gente, eu tenho 56. Quantos anos mais de vida saudável eu tenho? Quantos? Muitos. 20? Talvez. Eu não quero desperdiçar 20 anos com barraco com alguém aqui que eu não conheço, nunca vi mais gordo, entendeu? Mas eu acho que esse seu posicionamento não vem de agora. Porque não, eu lembro, claro você tá falando agora da idade, né? Quanto tempo eu tenho? Mas assim, eu lembro de você contando de uma questão, foi uma entrevista, não sei, você foi apresentar uma fita com seu portfólio, e aí o seu feedback foi, você nunca vai para a TV. E ora, pois. E agora eu quero esse lacre. É uma questão de opinião. Agora habla mesmo. Agora habla. Tudo é uma questão de opinião, não é? Se eu me sentisse derrotada por aquele não, e de fato eu estava concorrendo a uma vaga numa TV que tinha acabado de chegar em Brasília, fui lá, entreguei meu material, e quando eu fui buscar eu ouvi um retumbante não. Mas não foi só assim, não, olha, não tem vaga, não. Foi assim, olha, senta aqui, fofa. É o seguinte, TV não é para você. Escolhe outro caminho, vai fazer jornal. Não é, TV não é para você, nunca vai ser. Você não tem talento para TV. Eu peguei fitinha, dei debaixo do braço. Para quem não sabe o que é fita, era assim que a gente trabalhava. Ela girava para um lado para o outro, um negocinho assim comprido. Rebobinava. Rebobinava, às vezes enrolava, e às vezes você enfiava uma caneta Bic dentro dela e fazia... Ficava girando. Para rebobinar a fita.
E eu pensei, bom, eu quero isso? Eu acho que eu quero. Então, vale a pena eu tentar de novo? Acho que vale. Tipo assim, que autoridade tem aquela pessoa? Se eu ouvir isso de 10 pessoas com autoridade, talvez eu reveja meu ponto de vista. Mas esse foi um não. Quem sabe tem outro sim ali, né? E eu acho que os sims prevaleceram. Então, é o que eu falava. Ouve um não, quem quer? Você ouve, mas você não acabou por causa daquilo. E nem o seu projeto, nem a sua relação. Se fosse assim, amigo, quantos nãos na vida você já teve de namorado, de namorada, de paquera, de peguete premium, de seja lá o que for? Você, né? Todo mundo morre? Porque, né, se todo mundo morresse, o mundo ia ficar muito esquisito, né? E não é assim. E é a mesma coisa com tudo na vida. Eu gosto de mudar porque você está constantemente exposto a uma reavaliação social sobre você. Total. Você está se expondo de novo. Eu prefiro me expor assim do que me expor colocando tudo que eu vivo aqui dentro. Eu prefiro me expor quando eu tenho a vontade, o desejo profundo de fazer alguma guinada, de expor alguma coisa nova que eu estou produzindo, de expor algum desejo novo meu. E, corajosamente, eu me coloco em julgamento, de novo. E isso me faz pensar sobre quem eu sou, sobre se é aquilo mesmo. É um outro jeito de ver a vida. É só isso. Talvez porque eu seja um pouco mais velha, eu não seja uma nativa digital, né? Eu sou uma migrante, eu acabei de chegar aqui. Eu não nasci com esse negócio. É muito louco você, com mais de 50, dizer assim, tá, agora eu mudei, eu quero fazer outra coisa. Com a Play foi assim. Com a Play, eu decidi que eu precisava... Eu vi que isso aqui era um instrumento profissional e eu disse, eu vou profissionalizar esse negócio. Como é que eu faço? Porque eu não sei como faz. Então... Play, legal. Play, ótimo. Adoro. Trabalhei com o JP muitos anos. A gente foi da mesma emissora, cobrimos vários eventos juntos. E isso já era uma referência muito importante para mim. E comecei a trabalhar e ser parceira da Play. E foi maravilhoso, porque eu conheci gente muito legal. Mas muito legal. Eu fiz amigos e amigas aqui dentro. E foi muito interessante esse processo, porque eu aprendo. Aprendo todo dia. E eu acho até que eu sou boa para aprender, sou rápida para aprender. Então, hoje eu já me sinto inserida nisso aqui. Hoje eu faço parte profissionalmente desse troço. Se você quer ficar brincando de expor sua vida aqui, pode perder seu tempo, ele é seu. Eu não tenho mais tempo para perder, eu só tenho mais uns 20 anos de vida produtiva e saudável aqui. Se a ciência avançar, quem sabe 30, né? Quem sabe? Isso. Ué, gente, vamos fazer conta? 56, 76, 86. Daqui a 20 anos eu vou ter 86 anos. E daqui a 30 eu vou ter 96. Minha programação é chegar aos 120. Bem. Mas a ciência tem que me dar uma forcinha. Gente, vamos embora, vai. Células tronco, na parada, aquele negócio e tal. Eu vou chegar lá. Mas, enquanto o horizonte é esse, eu não vou ficar brincando, entendeu? De expor minha vida à toa. Eu vou fazer isso seriamente. Se eu estou dando este rumo para a minha vida, e se eu estou levando isso a sério, isso vai ser exposto aqui e todo mundo vai poder dizer o que pensa. Certíssimo. Mas do que eu estou realmente querendo expor. E não de todas as minhas frustrações cotidianas. Isso não faz o menor sentido para mim. Ana, todo final de episódio nós temos uma dinâmica, mas antes de fazer essa dinâmica, eu quero fazer uma última pergunta. Bora. Que é um ótimo cala-boca para a pessoa que falou assim, querida, TV não é para você. Porque você ganhou inúmeros prêmios por melhores reportagens. E eu quero saber se tem alguma que marcou muito você. A última sempre. Eu acho que talvez a que eu não fiz. Muitas foram muito importantes, porque cada momento da sua vida fala com você de um jeito. Então, eu fiz uma matéria que me tocou muito naquele momento específico da minha vida. Eu conheci, soube que estava lá uma brasileira que tinha mudado, uma carioca que tinha se mudado para o extremo norte do Alasca por causa de um amor. Ela se apaixonou por um esquimó e foi morar lá. E eu falei, amor, no Polo Norte. Em cima de um trailer. Né? A pulguinha jornalística. E eu vendi, a matéria é muito boa, né? Assim, uma brasileira que largou o Leblon e foi para lá, para Barrow, no extremo norte do Alasca, por causa de um grande amor. Bom, é lindo,
Falei, vamos lá, porque eu quero entender. Eu quero entender. Você que fala que em fez São essa Paulo já não existe amor, né? imagina lá no meio do... Imagina, né? Que esquimó é esse? E aí, você sabe o que aconteceu? Era amor. Era amor. E foi parte do meu aprendizado sobre o que é amor. Então, esta matéria talvez não tenha sido a matéria que as pessoas mais lembram, mas é uma matéria que ficou comigo para sempre, porque eu compreendi que era amor e que o amor fazia isso com as pessoas. Sabe? Era muito interessante ver aquela mulher se adaptando a uma vida inteiramente nova, porque ela queria aquela vida com aquela pessoa. É muito legal, né? É muito legal. Incrível. É muito verdadeiro e me ensinou muito. Então, cada processo, num determinado momento da vida, é importante para você. Você conhece coisas que você não conhecia antes, você aprende coisas que você não sabia antes. Então, nem sempre a matéria que tem mais repercussão é a que mais falou com você, né? Todas as matérias que eu fiz de deslocamentos de pessoas me marcaram muito, porque eu acho que essa coisa de você deixar a sua referência, a sua casa, o seu país, a sua cultura, o seu lugar de origem é muito duro. Eu já saí da minha cidade, eu morei em outras cidades, eu mudei muito de lugar, de casa, de vida, de pessoas em torno, e eu sei que isso não é fácil em condições muito privilegiadas, né? Agora, você imagina você ser expulso por uma guerra, ou por uma perseguição genocida, ou por um terremoto. Todas essas matérias de, campos de refugiados, deslocamentos em massa, mexem muito comigo. Porque cada indivíduo daquele chega com uma história para contar e ele não tem nada na frente dele. Nada para recomeçar. Ele tem que começar do zero. É muito duro. Muito duro. Isso, assim, eu me emociono só de falar nisso. Uma matéria, eu vou me lembrar para sempre, eu estava na Macedônia, acompanhando a retirada dos kosovares, dos albaneses. Tinha uma invasão sérvia na época, e eles saíam fugidos mesmo, porque foi um massacre étnico em Kosovo. Num determinado momento, chegou um ônibus de refugiados, eles conseguiam ir até a fronteira, e aí tinha muita ajuda humanitária para dar a fronteira, levar eles para esses campos de refugiados. E na janelinha do ônibus, quando o ônibus parou, tinham vários rostinhos de pessoas que tinham na frente delas o campo de refugiados, que eram basicamente tendas do exército montadas. E elas não saíam do ônibus. Elas estavam ali paradas, tipo... Alguém precisou ir lá e dizer assim, aqui que vocês vão ficar. Pode descer. E elas não choravam. Era um branco. Era um nada. Sabe? Era um vazio no rosto de cada uma delas. Aquilo... Nossa! Eu lembro dessa cena e eu fico mortificada, porque eu acho que boa parte de quem eu sou e da empatia que eu consigo estabelecer pelo outro vem do que eu já vi. Claro que da minha formação também, papai era um cara que era um grande humanista, era uma pessoa que pensava muito em pessoas, no indivíduo. Eu aprendi muito sobre isso com ele. Mas ter visto o que eu vi também me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Que lindo. Vamos recuperar o fôlego? Peraí. Vamos recuperar o fôlego? Qual que é essa última parte aí? Meu Deus, Vamos. Ana, O que acontece? Todo final de episódio nós temos uma dinâmica. E aí, quando eu fui passar a dinâmica para o nosso roteirista, eu lembrei, olha o link, lembrei de você falar a seguinte frase: eu sou a ponta final do seu trabalho. Se você não agradar a mim que tá na ponta final, você não agrada a ninguém. Né? Não preciso dar o contexto. Quem souber, pega aí na internet, vocês vão saber qual é. Mas Ana é a ponta final do trabalho de certas pessoas. E aí, temos uma dinâmica chamada Me Agrada ou Não Me Agrada. E eu quero saber o que agrada a Ana. E nós temos perguntas aqui. Então eu só tenho que responder me agrada ou não me agrada? Ou se quiser, que encrenca, tá bom. por que te agrada, por que não te agrada. São situações, né? Então, pequenas assim, situações. Falar, isso daqui eu ia agir assim, eu ia reagir assim também. Tá topado, vambora, vai. Assim, Pois é. Posso começar, Pode então? começar, amiga, vai lá. Vamos lá. Então, chegou em um evento e a pessoa está com a mesma roupa que você. Me agrada? Demais. Se for uma roupa assim, tipo, de uma loja média ou de um estilista brasileiro, nossa, acho bacanérrimo, acho incrível. Aquela outra pessoa sintonizou com a mesma coisa que eu, acho bacanérrimo. Tudo. Sem E problema. você foi deitar pra dormir, bateu aquela vontade de fazer xixi.
Ah, não me agrada. Tomo muita água, então isso me acontece sempre. É Chato. isso. Não me agrada. Foi obrigada a acordar às 5 horas da manhã. Ih, não tem problema Tranquilo. nenhum. Me agrada. 2 da manhã também tá tudo E bem. aí? Eu sou de Sagitário, amiga. Eu sou uma pessoa que nasceu bem-humorada. Chegamos aos signos, galera. Chegamos Momento ao que eu signo. pedi. Momento signo, Você sabe entendeu? seu mapa? Você sabe seu Tudo ascendente? Sagitário. Tudo A Sagitário. única coisa que eu não tenho em Sagitário, que me salva, porque senão eu tava, sei lá, vendendo tapete Oh. em algum lugar pra todo mundo, é o ascendente. Que é? Qual é? Virgem. Ai, Gente! nossa, É foi um o que te salvador. salvou olha só, muito. Foi Porque o eu que fico lá, salvou. tirando minhas flechas, Não, né? e Ainda bem Sagitário que tem um vem- virginiano, né, pra Assim, tomar E virgem conta fala, do ei, barraco. ei, calma. Virgem, calma. Exatamente. Organiza aí, amiga. É, temos aqui, Organiza ó, aí. aquariano e escorpião. Escorpião, com ascendente aquário, lua em capricórnio. Tum! É, meu ascendente é leão. Sim, A lua em não, Libra. não. Eu não entendo tanto assim, não, mas É, tudo mas- bem. Dá Vai. umas referências, dá umas referências. Vocês também não. Joga isso pro convidado, Cara, o convidado jogou responde, aí. fica- É isso, vamos Eu quero lá. saber, aquela pessoa que chega pra você e fala assim, ó, vou te dar uma dica sobre o seu trabalho, eu acho que você poderia melhorar, mas assim, do nada. Você não pediu, a pessoa chegou e falou assim, deixa eu te dar uma dica. É cara de É paisagem, né? Cara de paisagem, isso. né? Olha, não me agrada. Ouço, entra por aqui, sai por aqui. Não é que eu vou dar uma resposta grosseira. Mas assim, tipo... Inclusive, porque é isso, eu já ouvi não na minha vida. E eu fui lá e fiz igual. É isso. Tudo E bem. quando você manda aquela mensagem importante, a pessoa só te responde dias depois? Ela passou por isso do leilão, mandaram Tá. à noite, dias Não. depois ela foi Mas olha, não tem problema com isso, não. Assim, não é que me agrada, não dá pra dizer me agrada. Mas não é que me desagrada também. As pessoas têm o tempo delas, É tudo isso, bem. né? Eu acho que quando uma pessoa tem um compromisso com você, vamos resolver este problema até sexta-feira. Sexta-feira de manhã você manda você mensagem, e aí, vamos resolver? Não te responde, é uma falta de compromisso, né? O compromisso Total. assumido para mim é importante. Mas se for assim, o meu interesse, a pessoa não tem que estar plugada no que me interessa para mim. Então, beleza. Certíssimo, certíssimo. Problema Você meu. Eu que emprestou- gerei expectativa. Exato. Você emprestou um livro e a pessoa devolve ele todo marcadinho, com a página assim dobrada. Tipo, aqui, Ana, obrigado, amei. Cara, eu não empresto livro, eu dou. Olha. Eu não empresto livro. Livro, para mim, é que nem sabonete. Vai emprestar seu pessoal. sabonete para voltar cheio de pelinho? Não vai, né? Então, assim, eu não empresto, eu dou. Se eu gostei muito de um livro e eu acho que aquela pessoa vai gostar dele, eu vou lá e compro um e dou para ela. Que legal. Perfeito. Ou dou o meu, se é uma coisa que eu não quero guardar, né? É, eu ia falar isso, que às vezes tem alguma coisa, eu, por exemplo, li um livro, fiz algumas anotações ou marcações, eu quis dar de presente com as marcações pra pessoa. Isso já aconteceu também. Já me aconteceu super, Várias vezes, né? Várias vezes. Eu A gente amo- faz muito isso, eu e meu marido. Eu dou muito livro com marcação para ele dá livro. Você entende muito a cabeça do outro desse jeito. Né? É isso. E quando estão gritando com você ali no ponto, você tem que fazer a plena. Se a gritaria é pertinente, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que quando você está num estúdio e tem alguém que está vendo mais coisas do que você, aquela pessoa é Deus. Respeite Deus. É isso. A gente chama A aqui, gente chama né? de Oi, Deus. Deus. Oi, aquela Deus, olhando Deus tá assim. falando com a Respeite gente. Deus, entende? Assim, né? Ele sabe mais do que você naquele momento. Sim. Ah, foi chato, gritou demais, resolve depois. Na hora, ouça a Deus e siga as instruções divinas. Sim. É sobre. Total. E eu quero saber assim, a pessoa parou na rua pra te pedir uma vaga no MasterChef. Já aconteceu com você de alguém? Se você tá no restaurante, a pessoa chega e fala, oi, Ana, já aconteceu isso? Muito, acontece muito. Ou, assim, Ana, olha, eu vou sugerir uma prova no Masterchef, Eu que eu faço acho que nhoque, tem que né? acontecer. Ou, Ana, eu acho que você tem que mudar tal coisa. Como se eu fosse a dona do programa. Aí a galera pedindo, dando opinião, ó. Aí eu faço assim e falo assim, pode deixar que eu vou encaminhar tudo pra produção. É Ana Paula Masterchef padrão o nome, né? Vai mudar, né? Vai botar assim. Mas tudo bem. Gente. Fico brava, não. Não, leva na boa, leva na boa. boa, Leva né? na boa. E morar em Brasília? Eu espero que eu não tenha. Eu nunca digo nunca, porque a vida faz se apagar com a sua língua. Verdade. Mas, se eu puder, eu não voltaria a morar em Brasília. Não porque eu não goste da cidade, mas eu acho que ela foi muito boa para mim quando eu era adolescente, no início da minha carreira. Eu acho que eu vou me decepcionar com o que eu tenho na imagem mental e no meu coração sobre Brasília, sabe? Vamos para frente, para outros lugares, outras coisas, depois. Certíssimo. E a nossa última é morar no Rio.
No Rio eu adoraria. A gente querendo te trazer pra cá, ó. A gente tá Do querendo te nada. trazer pra cá. Eu sonhei Mas muito. Niterói tempo com é morar- ótimo. Gente, eu acho Niterói a coisa mais linda do mundo. Vira minha vizinha. Aí, ó. Acho lindo. Quando eu morava fora, quando eu era correspondente internacional, a lógica das coisas é que quando eu voltasse para o Brasil, eu voltasse para o Rio. Sim. Porque aqui era a sede da emissora onde eu trabalhava, fazia muito sentido isso. Só que, quando eu voltei para apresentar um jornal que tinha acabado de se mudar para São Paulo. Então, acabei em São Paulo por causa dessa coincidência. Mas muitos anos da minha vida eu me imaginei morando no Rio. Me imaginava que lugares do Rio eu gostaria de morar. E eu acho que, sério, você sair do seu trabalho e você ver as belezas do Rio, que é uma cidade realmente muito linda, dá um conforto no coração, né? Eu adoro paisagem, essa coisa esteta minha. São Paulo, para mim, é muito duro. Sim. São Paulo foi uma cidade muito necessária. Se eu não tivesse passado por São Paulo, provavelmente eu não seria a pessoa que eu sou hoje. São Paulo ensina muito, de um jeito muito difícil, mas ensina muito. Dá para dizer assim, nossa, você venceu na vida, né? Que você passou por São Paulo, sabe? Eu olho para mim e falo assim, nossa, eu venci na vida, eu consegui morar em São Paulo. Muito bom, muito bom. Ai, chegamos. Ai, chegamos ao final. Jura? Ai, Chegamos. foi muito rápido. E muito bom. Muito bom, Ana Paula. Tem mais perguntas? Muito Obrigada, obrigada. segurar Muito aqui, ó, obrigada para- aqui, ó, pra gente sentir. Muito obrigada. Uma honra Eu estar que aqui. agradeço, Mari, muito Acho obrigada. que a gente Não. tava nessa expectativa já há um tempo. E assim, falando por mim, assim, pessoalmente falando, eu que já acompanhava, você é uma referência pra mim no jornalismo. Então, assim, te estudar lá atrás, ter as suas referências ali no dia a dia em aula e tá aqui do seu lado, incrível, de verdade. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Não. Uma honra. Viu? Ana, Ó, obrigado. Fabão, eu sinto muito, mas eu vou te chamar de Fabinho. Ai, Você Não, pode Fabão, tudo. não tem nada a ver com obrigado. Pode chamar. Fico com vergonha. Tô curada agora. Se eu fosse branco, eu ia estar um branco padrão rosado. Ai. Ana, muito obrigado, muito Obrigada obrigado. Foi a você. incrível, foi uma aula, foi uma entrevista e uma aula Imagina, pra gente. gente. A Mari é formada em jornalismo, eu sou formado em publicidade. E a gente tá começando agora. Então, Nossa, vocês são incrivelmente talentosos. esse papo Parabéns. com você é uma De verdade. aula. De verdade, foi incrível. Então, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Obrigado. gente. Parabéns, viu? Gente, Obrigada a vocês aí também nos assistindo Verdade. semanalmente. Por favor, nosso menino dos recados agora. não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com a família. O que não falta é frase boa pra mandar pra aquela mãe, pra aquela A tia, gente pra tá no cheio grupo de da família. cortes Não é? dessa Tá vez, ó. cheio de corte. Ouvir no Spotify. Olha, não se esqueça de avaliar também com 5 estrelas lá no Spotify e compartilhar também por lá, porque a gente tá em todas as plataformas digitais e aqui no YouTube também. Isso aí. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi uma Estamos honra. aqui na Um próxima beijo. semana. Super beijo e tchau, tchau. E, gente, Ai, foi demais. participantes, meu mão pro Deus, alto, mão vamos fora da lá. bancada.